trouxe, né? Debaixo da sua proteção. Louvado seja Deus, que maravilha, né, irmãos? Poder ver os irmãos tudo com saúde, com alegria na presença de Deus. Hoje, Santa Ceia, né? Encerrando mais um mês, né? Deixando para trás o outubro e entrando o novembro, né? Colocando tudo nas mãos de Deus, né, irmãos? Mas é motivo de nós celebrarmos. Hoje é Santa Ceia, vamos olhar para a cruz de Cristo, né? Deus tem nos abençoado grandemente e nós somos gratos a Ele, em nome de Jesus. Agora, no dia sexta-feira, né, que foi 31, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, irmãos. Isso é muito importante. Isso deve estar na nossa vida, no nosso calendário. A história da Reforma Protestante, ela esteve muitos anos apagada em nossos corações. Mas o nosso Deus é o Deus do avivamento, né? É o Deus que resgata as coisas que se perderam. E graças a Deus, o nosso país, a nossa nação brasileira, ela foi contemplada pela graça, pela misericórdia do Senhor, irmãos. E a Reforma Protestante, ela tem tomado forma, ela tem crescido. Tem alcançado muitas igrejas hoje e muitos corações. Mas o que é a Reforma Protestante, meus irmãos? O cerne da Reforma Protestante, o sentido disso, desta celebração, dessa comemoração, é porque a Reforma, ali nasceu, irmãos, o grito da Reforma com Martim Lutero. A Reforma nada mais é que nos trazer para dentro das Escrituras. A igreja, por muitos e muitos anos, ela estava perdida, desorientada, ela perdeu o foco. A igreja estava perdida, perdeu a essência, a verdadeira pureza do Evangelho. Era um Evangelho místico, profano, fraudado pelo catolicismo romano. E Deus, por sua infinita graça, né, levanta aquele monge católico, Martinho Lutero, em 1517. E ele foi corajoso, irmãos, para protestar contra a igreja que estava dominando o mundo e trazendo as pessoas debaixo de trevas, porque a luz do Evangelho tinha sido tirada. E a Reforma trouxe novamente, ou devolveu para o povo de Deus as Escrituras, a qual estava na mão do papado romano. Somente os papas, os cardeais, os oficiais da igreja tinham acesso às Escrituras. Por isso eles manipulavam as pessoas. Tá? Mas Deus levanta este homem corajoso. A história diz que Martinho Lutero, ele, à luz de velas, ele lê Romanos 1, 16 e 17. E ele descobre que o homem era justificado pela fé. Esse foi o grande grito da Reforma. Amém? E nasceu ali então a igreja protestante. Nós somos protestantes, graças a Deus, né? Nós voltamos à Escritura agora. E depois de Martinho Lutero, outros reformadores foram surgindo, né? Como John Knox, João Calvino, John Wesley, e chegou até nos dias de hoje. Um tempo esteve apagado, não é? Por causa da perseguição, mas agora a gente vê o vento da misericórdia de Deus soprando de novo, né? Esta gloriosa doutrina da Reforma Protestante. E é exatamente isso, irmãos. A Reforma trouxe a nós o verdadeiro Evangelho, nos colocou de novo nas mãos as Sagradas Escrituras, o Evangelho pelo qual o homem é salvo mediante a fé. Então, é uma data muito importante e nós temos que celebrar. Vamos nos programar para o ano que vem. Este ano passou batido. Nós não fizemos nenhuma comemoração, nenhuma celebração, nem mesmo um almoço, nem um jantar. Então, vamos ficar mais atento. O ano que vem vamos nos alegrar, irmãos, porque um dos lemas da Reforma Protestante é reformado sempre reformando. Então, ou seja, a reforma ela acontece todos os dias da nossa vida.
Todos os dias nós temos que voltar para as Escrituras, porque todos nós temos uma tendência a nos pender para o erro. E foi o que aconteceu com a igreja primitiva. Não a igreja primitiva dos apóstolos, mas a igreja depois dos anciões, quando ficou os papados e tudo mais, ela se perdeu e e por isso entrou, né, na igreja aquelas doutrinas que nós conhecemos hoje, né? A doutrina católica, a maioria dos irmãos conhece, a intercessão pelos mortos, a missa para Maria, culto para Maria, não é? Que mais? Me ajuda aí, pastor Telmo. Que mais? Pastor queria ser padre. Pastor queria ser padre. Glória a Deus. E tantas outras coisas, as indulgências, né, que os papados inventaram, não tem nada na Escritura isso, de dizer que os vivos, né, podem interceder pelos mortos, né, para que esses então... até a doutrina do famoso purgatório, né, foi uma coisa inventada pelo catolicismo romano. O purgatório. Eles inventaram, porque isso não está na Bíblia, né? A Bíblia diz que o homem morre uma única vez, depois disso vem o juízo. Então, quando a pessoa morre, ou ela sobe ou ela desce. Não tem lugar intermediário, não existe purgatório. Isso foi inventado pelo catolicismo romano, né? Uma forma que eles acharam de ganhar dinheiro. Porque eles, então, usavam, né, a autoridade máxima. Outra coisa também que eles fizeram e até hoje fazem, irmãos, é colocar o Papa, né, no mesmo nível que Deus. O Papa, ele tem autoridade para perdoar pecados, segundo o catolicismo romano. E isso não está na Escritura. Ninguém tem poder para isso, só Deus pode perdoar pecado, né? Mas no catolicismo romano tem. Então entrou-se essa doutrina do purgatório. Então os familiares que ficavam vivos, né, eles poderiam pagar uma penitência, uma quantia em dinheiro, e o Papa iria rezar o que fosse lá, 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso, né, para absorver aquela alma que estava presa no purgatório, né, e depois daquele ritual, depois daquela reza, paga com dinheiro, né, então a alma era liberta daquele purgatório e purificada, porque recebeu o perdão do Papa, então ela ia para o paraíso, para o céu. Um absurdo sem tamanho, né? Isso não existe, isso não tem na Escritura. Então veja o que acontece quando o homem se distancia das Escrituras, né? Quando a igreja se perde da verdade, ela cria essas coisas, essas fantasias, essas coisas loucas, essas heresias sem tamanho, né? Mas com a reforma, Deus colocou a Bíblia na mão do povo de volta. Hoje você tem a Bíblia, hoje nós temos a Bíblia, nós podemos ler a Bíblia, e temos que ler, irmãos. Amém? Para não sermos enganados. Mas, então vamos aproveitar o tempo, né? E mergulhar no estudo bíblico. Tá bom? Vamos à palavra de Deus. Eu quero conversar com vocês hoje na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e a partir do verso 18. Hoje, Santa Ceia, né? Não poderíamos falar de outra coisa senão da mensagem da cruz. Né? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Quero compartilhar com vocês esta palavra, meus irmãos, e logo após nós temos a Santa Ceia. Todos acharam? 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18? O que diz aí na sua Bíblia? Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, tanto o judeu pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Até aqui, meus irmãos. Oremos ao Senhor agora, pedindo que Ele nos dê graça e sabedoria.
Querido Deus, bondoso Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, nossas vidas, pedimos que o Senhor nos dê espírito de revelação, de sabedoria, compreensão da Tua palavra, venha nos direcionar pela verdade, Senhor. Guarda os meus lábios, que eu não venha falar, Senhor, senão aquilo que é divino, inspirado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Abençoa a Tua igreja, dando saúde e vida espiritual. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. E amém. Podem sentar em nome de Jesus. Então vamos meditar nessa noite na palavra do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Corintos. E esse tratado aqui, do 18 ao 25, Paulo está ensinando esta igreja, irmãos, que a sabedoria humana, que o homem não pode ser salvo, livre dos seus pecados, pela sua própria sabedoria. O homem só pode ser livre se ele crer na mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Então aqui, Paulo está ensinando isso para esta igreja. Por que Paulo está ensinando isso para a igreja de Corintos? Porque esta igreja de Corintos, irmãos, os irmãos, a maioria sabe, aonde fica esta igreja? Fica na Grécia, a capital dos filósofos. Por isso ele vai falar e vai tratar acerca de sabedoria. Esta igreja de Corinto era uma igreja muito rica, onde muitos ricos se converteram ao cristianismo, muitos filósofos, a terra de Platão, Sócrates, olha o outro, Aristóteles, os grandes ícones da filosofia. E esses irmãos se converteram ao cristianismo, e eles estavam ali, nesta igreja. Só que esta igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja muito complicada, uma igreja que tinha muitos problemas, vários problemas. Tinha problemas como nós lemos aqui, o capítulo 1, verso 10, a igreja estava dividida. Havia uma divisão na igreja. Além de outras coisas piores, como o pecado da imoralidade, do incêndio, da falta de disciplina na Santa Ceia. A gente lendo vai encontrar que lá eles comiam para mais da conta, que deixavam as outras pessoas com fome, e se aprofundavam, eles faziam coisas piores, irmãos. Lá no capítulo 11 e o verso 23, depois nós vamos ler ali, tinha uns que até se embriagavam, ficavam bêbados, na Santa Ceia do Senhor, na igreja. Se reuniam na igreja, para comer, e comiam para mais, deixavam os mais vulneráveis, os mais pobres com fome, e bebiam tanto vinho que se embriagavam. Então tudo isso estava acontecendo nesta igreja. E esta igreja, meus irmãos, estava dividida, justamente por causa desta filosofia. Os gregos, eles tinham aqui uma certa, um certo partido por pregadores. Porque os gregos, assim como os brasileiros, eles tinham certas preferências por certos filósofos. Talvez uns eram mais adeptos de Sócrates, o outro era de Platão. Só que quando eles vieram para a igreja, eles trouxeram essa ideia e começaram a fazer isso com os apóstolos. Acompanhe na sua Bíblia, o capítulo 1 e o verso 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, da mesma disposição mental e do mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloe que há contenda entre vós. Veja, aqui, Paulo já antes de acontecer tudo aquilo, ele já havia dado um conselho. Rogo-vos, pois, irmãos, que vocês tenham a mesma disposição mental, que vocês estejam unidos.
que não haja divisão entre vocês, certo? Tudo certinho? Esse é o conselho, não pode haver divisão. Mas eu estou informado pela casa de Chloe que há essa divisão entre vocês. Ainda bem que sempre tem um Chloe, né, para contar. Ele não era fofoqueiro, irmãos. Sabe o que ele era? Zeloso. Tem uma grande diferença entre o fofoqueiro e o zeloso. Esse Chloe aqui era um defensor da verdade, da pureza. Então ele viu todo aquele erro na igreja, né? aquela divisão. Um dizia, eu gosto mais de ver o Apolo. O Apolo é um homem eloquente, ele é um filósofo. E como eles aderiam, né? Tinham o coração inclinado para palavras sábias dos filósofos, então eles se apegavam, e aqui eles fizeram uma divisão, um partidarismo, um certo partidarismo aqui na igreja. Olha só, no verso 12, Paulo diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas e outro de Cristo. Então eles estavam assim, a igreja estava dividida. Eu gosto mais de ver o Apolo pregar. Não, eu gosto de ver o Pedro. Não, eu gosto de ver o... E o outro dizia, não, eu sou de Cristo. Então cada um tinha uma ideia. E a igreja estava dividida. E muitas das vezes é assim, né, irmãos? Tem gente que quando vai colocar missionário aí, não vem na igreja quando vem pregar, né? Eu não gosto de ver missionário aí, eu gosto de ver pastor Telmo. Mas acho que não tem isso aqui, né, irmãos? Não tem. Amém? Mas na igreja de Corinto tinha. E era um espírito de divisão. E o outro dizia, não. Eu comigo eu sou mais espiritual que os outros. Eu é direto com Cristo. Eu sou de Cristo. Eu não tenho partido por homens. Eu não quero saber se Paulo é bom, se Apolo é bom, se Pedro prega ou não prega, eu não quero saber. Mas o negócio é eu e Deus. Esse é o mais espiritualista, né? Sempre tem aquele tipo de pessoas, né? E tinha toda esta divisão, irmãos. Eles estavam trazendo, né, a sua própria cultura, a maneira de pensar para dentro da igreja, agindo da mesma maneira. Como eles tinham seus partidos lá na filosofia, eles trouxeram para a igreja, e a igreja estava dividida. E Paulo diz, não, para aí, para, que vocês não entenderam nada. Não, vocês não entenderam nada. Não, no evangelho não é assim. Não, aqui não tem partido. Aqui a gente não tem pessoas prediletas para escutar, para ouvir cantor, pregador. Não, aqui não. Só tem um meio do homem ser salvo. É por meio da mensagem da cruz. Não tem outro meio. Pela filosofia, não. Podemos escutar, ouvir muitos homens sábios, mas Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Olha o que Paulo está fazendo aqui, irmãos. Se você vai ler 1 Coríntios, você vai ver aqui no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele fala da sabedoria. Ele vai tratar sobre a sabedoria. E ele condena a sabedoria deste mundo. Ele diz que a sabedoria deste mundo se reduz a nada. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. O capítulo 2 diz, o capítulo 3 também. E Paulo está tratando disso. Está trazendo um remédio para a igreja. É disso que ele está tratando, meus irmãos. E aí ele diz, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Qual é a palavra da cruz? A mensagem da cruz. A mensagem que Deus, né, enviou o seu Filho a este mundo perdido, no qual todos estavam mortos nos seus delitos e pecados, separados de Deus, condenados para toda a eternidade. Aí Deus envia o seu Filho como prova de amor, para morrer pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para nós tornarmos justiça. Então a mensagem da cruz é essa. E Paulo está dizendo que a sabedoria dos sábios tem valor nenhum. No cristianismo não, na caminhada cristã não. Ele está dizendo, vocês não podem se apoiar nisso. Não, isso não vai levar vocês a lugar nenhum. O que salva o homem, o que justifica o homem, o que liberta o homem, o que traz perdão para o homem, é a mensagem da cruz. Que para muitos, quais são os muitos? Os que estão se perdendo. Quem são os que estão se perdendo? Aqueles que rejeitam a mensagem da cruz. Aqueles que rejeitam o evangelho. É loucura. É uma loucura. Uma loucura para os que se perdem.
E não é isso, meus irmãos, que a gente ouve por aí? Não é? É uma loucura. Por que é uma loucura? Ele diz que é loucura para os judeus e escândalo para os gentios. Tanto um quanto o outro. Mas Deus tornou nula, aniquilou a inteligência dos instruídos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Que a sabedoria de Deus, ela não é revelada para todo mundo. Você sabia? A sabedoria de Deus é a sabedoria do Espírito Santo. É o que Paulo diz aqui, já volto aqui, o capítulo 2 e o verso 10. Olha o que diz o capítulo 2 e o verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas percuta, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. E aí ele diz no 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavra ensinada por sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Veja que Paulo esclarece aqui, irmãos, o homem natural, qual é o homem natural? Aquele que não teve um encontro com Jesus, não teve a vida transformada, não tem um novo coração. A mensagem da cruz, a mensagem do Espírito é loucura para ele, loucura. Amém? A ideia aqui, irmãos, nesta palavra, que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é a ideia de um Deus escondido, que não se revelou para todo mundo. Ele não se revelou. E eu quero ir com vocês agora em Mateus 11, 25. Mateus capítulo 11, verso 25. 11, 25. O que diz aí? Está falando ainda de sabedoria, vamos nessa linha, vamos seguir nessa linha. Mateus 11, 25. Porque aquele tempo exclamou Jesus, gritou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos teus pequeninos. Assim, ó Pai, foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A ideia aqui é de um Deus escondido, que só é revelado por meio do Filho. Então, meus irmãos, Deus ocultou estas coisas, e Jesus está dando graça aqui. Acompanhe na sua Bíblia. Graças te dou, Senhor, porque ocultaste isso de quem? Dos sábios e instruídos, e revelaste aos teus pequeninos. A ideia aqui é Cristo se revelando para a igreja, os escolhidos, os eleitos dele. Amém? Veja se não é um privilégio, irmãos, estar no caminho. Veja como não é um privilégio. Eu pergunto, os teus olhos veem? Deus abriu os teus olhos? Você contemplou o Salvador? Você teve um encontro com o Cristo glorificado? Foi Deus que fez isso. Deus abriu os teus olhos. Deus revelou o Senhor. Aleluia. Deus ocultou dos sábios, dos instruídos. Depois, mais para frente aqui no 26, fala da vocação dos santos. E ele diz que Deus não escolheu pessoas sábias. Acompanhe ainda no capítulo 1, verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então tem três tipos de pessoas aqui, três castas de pessoas. Não foram chamados muitos sábios, não é? Poderosos e ricos. Então tem três pessoas aqui, e ele está dizendo, Deus não chamou esse tipo de gente. Quem Deus chamou então, Paulo? Pelo contrário, ele diz no verso 27,
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na sua presença. Esse é o propósito. Porque Deus escolheu as coisas loucas, as desprezíveis? Por quê? Ali a resposta. Para que ninguém se glorie diante de Deus, irmãos. Amém? Este é um dos lemas da reforma protestante. Um dos 5 pontos. Somente a Deus glória. Ao Senhor toda glória. Amém? Então Deus escolheu as coisas. Preste atenção aqui, pastor Giovanni, que 3 vezes a palavra diz Deus escolheu. Deus escolheu. Deus escolheu. Então quem escolhe o homem? É o homem que escolhe Deus? Nós temos que prestar atenção nesses detalhes. Deus escolheu. Deus escolheu. Amém? Já que estamos falando de escolhido, vamos aqui no capítulo 1. Depois nós voltamos aqui. O capítulo 1. O prefácio e a saudação do apóstolo Paulo diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo. Amém? Paulo, chamado de Deus, ou seja, escolhido, né? Trazido. Paulo, chamado de Deus. Agora, um pouquinho à frente, o capítulo 4. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Agora o verso 9. O verso 9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Então, fiel é Deus, pelo qual foste chamado. Olha, o texto é muito claro, né? Fiel é Deus, pelo qual foste chamado. Nós fomos chamados por Deus. Amém? Por Deus. Para quê? Para a comunhão de Jesus Cristo. Deus nos chamou para nós estarmos em comunhão com Jesus Cristo. Amém? Como é que Deus chama? Por meio do Evangelho. Por isso ele diz que aprove a Deus salvar, né, os que creem pela loucura da pregação. Por meio da pregação, Deus está chamando. Ele nos chamou, não é? O bom pastor. A palavra do bom pastor é a palavra do Senhor Jesus. E ele nos chamou com santa vocação para o ministério. Nos chamou para a comunhão do seu Filho. Amém, irmãos? Uma vez eu meditava sobre isso e Deus me deu essa palavra há muito tempo atrás. Não é? Deus é quem chama. E eu me perguntava, quem foi que me chamou? Como foi que deu essa chamada? E quando eu estava lendo, cheguei aqui no verso 9, eu fiquei tão feliz. Eu entendi claramente que quem chama o pecador é Deus, próprio Deus. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado. Foi Deus que me chamou. Amém? Assim como chamou todos vocês. Chamou da onde? Das trevas para a luz. Nós estávamos em trevas. Deus nos chamou das trevas para a luz, pelo poder da sua palavra. Por isso, então, ele dá ordem para a igreja: vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, a pregação do evangelho é isso. É o anúncio da salvação pela graça e o chamado para os seus filhos. Então nós fomos chamados pelo Deus fiel para a comunhão do seu Filho. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus não chamou muitos sábios, muitos filósofos, sabe? Doutores do saber. Deus não chamou muitos poderosos. Deus não chamou muitos de nobre nascimento, ou seja, pessoas ricas. E aí a Bíblia esclarece: Deus chamou as coisas fracas e desprezíveis para envergonhar. Esse é o propósito, para que ninguém se glorie diante de Deus. Ao Senhor toda glória. Aqui cai por terra, irmãos, todo o orgulho humano. Esse é o propósito das Escrituras. Nós precisamos entender o propósito da palavra de Deus.
Amém? Deus não divide a sua glória com homens, muito menos com imagem de escultura. Tudo é para a glória dele. Não é o que Paulo disse? Por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então Deus nos chamou para a sua glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria, na sua sabedoria, como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu na sua própria sabedoria. Então aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, é isso aí, meus irmãos. O homem natural, né, o sábio, o inteligente, seja ele o que for, ele nunca vai conhecer Deus pela sua própria sabedoria. Nunca. O homem, para conhecer Deus, é necessário que Deus se revele a ele. Entende? E isso é um mistério. É a famosa regeneração. É aquela visita que Deus faz no coração do homem pelo Espírito Santo. Lá no coração do homem. Amém? E abre os seus olhos. Porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Amém? Olha o que diz aqui, 2 Coríntios capítulo 4. Vamos lá? 4:4. O 3, né? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, o evangelho é a mensagem da cruz, né? Que é loucura para os que se perdem. Se ainda está encoberto, ou seja, escondido, tapado, de maneira que ninguém possa ver e ouvir e se converter, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. Veja que a mesma palavra Paulo está dizendo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, na qual é a imagem de Deus. Olha o verso 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor, e nós como os seus servos, por amor de Jesus Cristo. Preste muita atenção no verso 6 aí. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Veja que é Deus que está vindo, Ele mesmo. É Deus, irmãos, que trata com a gente. A salvação é algo que começa nele, desenvolve e vai até o fim. Esse é o maravilhoso, isso que é o gostoso. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Todos nós estamos em trevas. E aí a Bíblia diz, Ele mesmo, o próprio Deus, veio em forma de figura humana, se fez homem, o próprio Deus, Ele veio. E o que Ele fez, irmãos? Ele mesmo resplandeceu no nosso coração. É lá, é no coração do homem que entra a luz do Evangelho, a luz da graça de Deus, e esse homem recebe luz e vida. Amém? Luz e vida. Todos nós, disse Paulo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, quando chegou Cristo, a luz do Evangelho, a verdade, nós recebemos vida. Amém? Vida. Precisamos entender isso, irmãos. Estamos aqui, irmãos, porque Deus veio a nós com a sua luz, abriu o nosso entendimento, e nós podemos ver claramente a imagem de Cristo. E não de um Cristo derrotado, a imagem de um Cristo glorificado, todo-poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é a razão da nossa vida. E hoje nós contemplamos o Senhor com os olhos abertos, fomos iluminados. Nós cremos no Cristo glorificado, no Cristo vencedor, aquele que foi até a cruz, esmagou a cabeça da serpente, venceu, destruiu. Então a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que estão no caminho da perdição, mas para nós que fomos salvos, poder de Deus. Amém? A mensagem da cruz para os que se perde é tolice, é loucura, besteira. Mas para nós não. Para nós não. Para nós é o poder de Deus. Poder para quê? Para transformar a nossa vida.
para transformar o nosso caráter. Esse é o poder de Deus que operou na nossa vida, irmãos. A mensagem da cruz. E o que a cruz passa? Que mensagem gloriosa, irmãos. A maior mensagem de amor, de perdão, de misericórdia. Amém? Esta é a mensagem que a cruz passa. Nós olhamos para a cruz de Cristo e podemos ver com os olhos espirituais. Nós podemos contemplar ali, irmãos, a grandeza do amor de Deus, da compaixão, da misericórdia. Ele nos amou, nos reconciliou, nos salvou, nos justificou, nos perdoou os nossos pecados. Mas o ímpio olha para a cruz e diz: isso é loucura. Não, isso não está certo. Imagina um filósofo, um grego, dizer que o Deus criador dos céus e da terra se fez homem, de carne e osso, e morreu uma morte humilhante. Imagina, isso é uma loucura para um grego, para um filósofo, não é? Aqueles que estudam toda a ciência humana, né? Aqueles que estudam o porquê eu vim, né? Para onde eu vou, a existência de toda a matéria, da raça humana. Esses caras que estudam tudo isso, é muito para a cabeça deles. Um Deus que vem e morre. Que isso? Não tem sentido isso. Não faz sentido. Não consigo. A mensagem da cruz é loucura, irmãos. Amém? Mas olha só, para uma pessoa é loucura, mas para outra não. Para nós, é o poder de Deus. É a liberdade. É a vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. Por que nós vemos isso? Porque os nossos olhos foram abertos. Porque nós cremos. Porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em nós. E todo dia ele nos convence que Jesus é melhor. Que a mensagem da cruz é verdadeira, não é loucura. Loucura é para os que se perdem. Mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus. Aleluia. A prova é Deus salvar pela loucura da pregação. O Paulo, no capítulo 2, ele diz: olha, eu não fui até vocês com palavras de sabedoria. Paulo era um filósofo. Paulo era um mestre. Um fariseu, ele era um doutor da lei. E olha o que ele diz no capítulo 2, verso 4. As minhas palavras, a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha o cuidado de Paulo. Eu não quero que a vossa fé se apoie em sabedoria humana, porque isso dá em nada, é loucura. A vossa fé precisa se apoiar em Cristo, na cruz de Cristo, na obra que Ele realizou. É nisso, é isso que faz sentido. Amém? O verso 6: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Então Paulo está dizendo: olha, a sabedoria do mundo não tem valor nenhum no cristianismo, para a fé, não ajuda em nada na fé. O que nós temos que crer é na mensagem da cruz, o que ela nos passa. Atente para isso, estude isso, guarde isso no seu coração, o que a cruz está nos passando. Que mensagem é essa? É uma mensagem, irmãos, que o mundo não crê, não acolhe, não aceita, rejeita, diz: é loucura isso aí, é muito para a minha cabeça, não pode. Um Deus que criou todas as coisas, vir aqui fracassar, e morrer, e ser humilhado do jeito que ele foi. Não, isso não. Esse não é o Deus que os judeus esperavam. Por isso que diz que era um escândalo para os judeus. Os judeus esperavam o Messias triunfante, aquele que viria esmagar o Império Romano. Era esse Messias que Israel esperava. O Jesus, o Salvador, o Messias, o ungido de Deus, que vinha para destruir o Império Romano, instaurar o seu reino, e eles reinar com Jesus. A ideia do judeu era essa. E Jesus me aparece montado num jumento, entrando em Jerusalém, nasce numa manjedoura, filho de um carpinteiro. Isso não é o glorioso Redentor. Não, não. Aí os judeus o que fazem? Rejeitam Jesus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam.
Jesus veio para os judeus, para a sua nação. Mas a nação judaica olha para aquele Messias de pé descalço, de sandálias, empoeirado, sentado no meio das prostitutas, comendo com um pecador. Esse é o Salvador do mundo? Esse aí, comedor e bebedor de vinho? Isso não é Jesus nem aqui nem na China. Não creram em Jesus. Mas a Bíblia diz: a todos quantos creram e receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, irmãos. Os sábios rejeitaram a mensagem do Pai, porque Jesus é a mensagem de Deus para nós. A mensagem de amor, perdão, de misericórdia, de reconciliação. É em Jesus que Deus expressa o seu amor. Amém? Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem da cruz. Esta é a mensagem da cruz. E é nesta mensagem que nós temos que crer, irmãos. Amém? Não temos que nos empolgar muito com filosofia, com sabedoria humana. Paulo diz: olha, isso não vale para nada. Aleluia. O 24, mas para os que foram chamados, aqui a palavra chamados de novo, ó, 1:24, né? Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para o judeu, loucura para o gentio, mas para os que foram chamados, tanto judeu quanto grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É isso que nós pregamos. Cristo, poder para salvar, perdoar os pecados, transformar a vida do homem, e a sabedoria de Deus. Amém? Aleluia. Deus é sábio, irmãos, e Ele sabe confundir, né? Os grandes sábios desta época. Louvado seja Deus. E foi o que Deus fez. Amém? Enviou o seu Filho de uma forma em que hoje nós podemos ver claramente o seu amor imenso, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. É tudo isso que nós estudamos aqui. Para os que foram salvos, poder de Deus. A mensagem da cruz para transformar a vida, o caráter e a moral do ser humano. A sabedoria de Deus. A morte de Cristo parecia ser um fracasso. Não é? Não é o que parecia para um filósofo, para um grego, para um judeu. A morte de Cristo parecia ser um fracasso, na verdade. Mas foi a forma de Deus para demonstrar a sua sabedoria, o seu poder para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. A morte de Jesus parecia ser um fracasso. Jesus morreu, terminou tudo. Não tem mais o que fazer. Parecia ser um fracasso, mas foi a forma de Deus manifestar a sua sabedoria para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Amém, meus irmãos? Mas a mensagem da cruz, ela traz confronto, ela confronta, não é, as pessoas. A mensagem da cruz confronta o pecado e exige que haja uma mudança na vida do pecador. E é isso que a palavra de Deus faz, irmãos. Por isso que muitos não querem, né? Além de acharem estranho, né, esta mensagem de Deus vir à terra e morrer, e ser humilhado, e ser sepultado, e blá, 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 e blá, 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 acham demais, não é? Mas para nós não, para nós é o poder de Deus. Amém? Então vamos agora à Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus, os irmãos que estão em comunhão. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, meus irmãos. O propósito desta mensagem é exatamente isso, mostrar o valor, né, e a grandiosidade da mensagem da cruz. Os sábios e poderosos dessa época não creram, e até hoje é assim, né? Os irmãos que estão em comunhão, vamos participar agora da Santa Ceia do Senhor.